A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais um domingo para ouvir a poderosa palavra de Deus na nossa vida. Nós vamos ouvir através do nosso amado pastor Isaías Mendes, mês de maio, mês da família. E essa palavra são para pais e filhos. Eu quero te pedir que você fique até o final. E no final, você vai receber a oração e a bênção do pastor sobre a sua vida, sua família, seus bens, seu emprego, e também nós iremos orar pelos aniversariantes do mês. Amém? Então vamos ficar com o nosso coração bem atento a todas as palavras que o Senhor vai falar para nós hoje. A paz do Senhor, amados. Que bom estar aqui novamente. O tempo parece que não está demorando demais, né? Nós estamos com as portas ainda fechadas, impossibilitados de congregarmos presencialmente, mas, como diz uma propagandazinha, uma publicidade que fizemos, uma postagem, os bancos estão vazios, mas nosso coração, todos os nossos corações estão cheios de alegria, cheios de vontade de abraçar os irmãos. Como disse a pastora Vera, este mês é o mês que se celebra a família, se bem que eu acho o seguinte, o mês da família é todo mês, todo dia, porque o Senhor nos abençoou com as nossas famílias, não é? Mas eu quero trazer uma palavra hoje especial e te encorajar a ficar até o final. É um momento onde você precisa fazer todo o esforço, porque é difícil. Aqui na igreja, presencialmente, já é mais fácil. Você está aqui e fica difícil de sair às vezes. Mas em casa, vem o filho, mamãe, onde está aquilo? Vem a criança, mãe, corre aqui. Aí você vai ter que dar uma pausa. Faça um esforço para pegar a palavra até o fim. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Portanto, sem mais delongas, vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 6, que diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Vamos pedir a Deus que nos inspire. Vamos pedir a Deus que nos encha do teu poder, da sua unção fresca, para que todos nós possamos perceber o recado, a mensagem que Deus tem para o meu, para o seu coração, para o coração da nossa família. Deus querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui para trazer, Senhor, aquilo que Tu tens para nós. Não queremos falar de nós mesmos, queremos falar do Teu poder, das Tuas maravilhas, dos Teus ensinamentos. Por isso, Senhor, ajuda-nos para que nós somente falemos aquilo que o Teu Espírito Santo soprar em nossos ouvidos. Embora tenhamos aqui o esboço, o Senhor tem liberdade de mudar o que precisa ser mudado, de alterar, de acrescentar. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título dessa mensagem de hoje é Pais Presentes, Filhos Prósperos. Obviamente, o contrário, pais ausentes, filhos derrotados, filhos desesperados, e nós não queremos isso. Para que nós possamos entender exatamente o que Deus quer conosco através dos nossos filhos, para que nós possamos entender esse mistério que é tratar dos nossos filhos e criar os nossos filhos, nós precisamos voltar lá no passado, lá atrás, no princípio de tudo, quando Deus criou o homem, criou a mulher, e Ele disse, crescei e multiplicai-vos. Ele estava dizendo, vocês vão ter filhos. A Bíblia é repleta de promessas para os filhos, para as famílias. A Bíblia, ela ressalta bem como Deus ama a família. A família
é algo que Deus planejou nas nossas vidas e que não é só um projeto, não. A família não é algo que deu errado. Algumas pessoas, por não entenderem o propósito de Deus, a missão de Deus, o que Deus tinha no seu coração, é que não entendendo isso, eles descambam para outro lado e a família dá errado. Nós vamos acompanhar aqui atentamente alguns pontos que eu preparei e nós vamos ver que Deus é muito claro, Deus é muito claro. Nós é que às vezes confundimos as coisas. Vamos imaginar que você receba um presente. E esse presente pode ser um carro, pode ser um apartamento, uma casa. E a pessoa que te deu diz assim, olha, eu vou te dar para você usar, para você se alegrar com isto. Mas você tem que lembrar sempre, todas as vezes que você estiver usando esse presente, que esse presente me pertence. E eu a qualquer momento posso chegar, te surpreender e te pedir assim, presta conta para mim. Como é que está o teu carro? O carro que você está usando? O carro que eu te dei? Como é que está a tua casa? Como é que está o teu apartamento? Então, se você fizer isso e entender dessa forma, você vai entender o que Deus fala com os filhos. E aí você pega essa casa, esse carro, e usa de qualquer jeito, estraga, e quando as coisas estiverem muito ruins, você então vira para a pessoa que te deu o carro e fala, olha, meu carro está aqui todo quebrado, mas por quê? Porque eu tratei mal, eu passei nos buracos, a minha casa está caindo goteira em tudo, mas por quê? Porque a telha quebrou e eu deixei assim, eu queria que você viesse consertar. Você acha que a pessoa que te deu, quando vir que a tua casa, o teu carro está num estado deplorável, você acha que eles ficariam felizes? Você acha que essa pessoa ficaria alegre? A mesma coisa acontece com Deus. Deus nos deu um presente, mas esse presente pertence a Ele, é para alegrar o nosso coração, mas principalmente para que nós possamos prosseguir no propósito de Deus de povoar a terra e depois esse povo que Ele está colocando aqui, ser o povo que vai trazer mais gente para Ele e trazer mais gente para aceitar a palavra de Deus, mais gente para habitar no céu. Então nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos estão dentro dessa perspectiva de Deus. A primeira coisa que nós então temos que entender, item número 1, anote aí. Os filhos são o ministério dos pais. Amados, muitas vezes nós estamos preocupados com tantos ministérios. Às vezes dentro da igreja queremos ter um ministério e fazemos o melhor. E chegamos aqui, nos doamos e nos empregamos na obra do Senhor. Mas o principal ministério, aquele que nos honrará tremendamente, aquele que alegrará o coração de Deus, não estou dizendo que os outros ministérios não sejam, mas o principal, o princípio de tudo, nós deixamos a desejar. Quantos casos nós conhecemos, quantas famílias, eu, por exemplo, conheci várias, de irmãos, até às vezes de pastores, que se dedicaram tanto à obra do Senhor, que esqueceram das suas famílias, perderam seus filhos foram para as drogas, seus filhos foram para outro caminho, se não foram para drogas, também pararam de cultuar e de louvar ao Senhor. Isso por quê? Porque o principal ministério, os pais não viram. É a continuação dos planos de Deus. Portanto, irmãos, anotem, somos honrados, fomos escolhidos por Deus para preparar os filhos de quem? De Deus. Imagine, meu amado, imagine, minha amada, você foi escolhido, Deus te deu o filho, esse filho é meu, e você coloca o nome que eu vou te inspirar, e você coloca o nome, João, Maria, Sebastião, Rosângela, o nome que Deus colocar para você, você vai colocar. Mas diz assim, mas sou eu que estou te dando, esses filhos são meus. E eu quero que você ensine esses filhos para eles serem pessoas de caráter vitoriosos, abençoados e que se pareçam comigo. Olha que responsabilidade que Deus deu. Que coisa tremenda, irmãos. Você ser chamado para tomar conta do filho do rei.
do Todo-Poderoso. Este é um ministério que você precisa entender. Quando você entender que você tem esse ministério, os demais até de repente podem fracassar, você pode ter dificuldade, mas com esse você não pode falhar. E quando você falha, você peca, você machuca o coração de Deus, você entristece a Deus. Então, a primeira coisa, os filhos são ministérios. Quando você entender filho é ministério, você vai atuar de forma diferente. A partir de agora, se você entender isso, se você já entende e já faz, amém. Você vai me ajudar a explicar isso para outros. Mas agora, se você não entendia, você, é um ministério e Deus vai me pedir contas. Então, o filho não é para eu fazer com ele o que eu quero? Claro que não. É para fazer o que Deus quer que faça. A segunda coisa, para você ser um pai presente e ter filhos prósperos, quando eu digo pai, eu estou dizendo pai e mãe. Pais presentes, filhos prósperos. Segunda coisa, ensine seus filhos à luz da Bíblia, à luz da palavra. Irmãos, quando nós nos dispomos a ensinar os nossos filhos à luz da Bíblia, nós vamos encontrar situações que nós vamos ter que decidir. Ou agradamos a Deus e fazemos o que Ele pede, ou então nós vamos ferir o coração de Deus. Nós vamos machucar o coração de Deus. Nós vamos pecar contra Deus, porque nós vamos ensinar algo do nosso entendimento. Ah, mas eu estou na igreja, eu aprendi e vou ensinar assim. Sim, mas não é ensinar o que você sabe, é o que Deus está te falando, através de você, você fazer para os seus filhos. Até porque os filhos são diferentes. Olha só o que diz em Isaías 54, versículo 13. Preste atenção nesse versículo. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Grande será a paz dos teus filhos. Então eu te pergunto, seus filhos são discípulos de quem? Do Senhor. Claro que eles estão sendo discipulados por você, mas pelas regras, pelos ensinamentos que o Senhor está mandando. Não é você quem decide, então, o que eles serão e como serão. Não é você que diz, não, eu vou fazer assim, meu filho vai estudar assim, meu filho vai fazer isso, vai ser aquilo. Você vai pedir o tempo todo orientação a Deus. Deus vai dar as habilidades para os seus filhos. Você vai tentar descobrir isso e você vai caminhar ensinando à luz da Bíblia. Não é você que vai ensinar, é a Bíblia que vai ensinar através de você. Ainda dentro desse item, ensine seus filhos à luz da Bíblia, uma coisa que nós precisamos fazer, porque Deus precisa que nós façamos, pratique a fé neles. Para isso, irmãos, é necessário que eles conheçam dificuldades. Eu fico muito triste e muito preocupado quando eu vejo pais que não deixam o filho nem falar um ai. Quando ele vai abrir a boca para pedir, o pai já está dando. O pai protege de todas as formas. Os filhos não podem sofrer, os filhos não podem chorar, os filhos não podem ser derrotados numa derrotinha pequena, um joguinho, alguma coisa de lazer. Ele não pode ser. Por quê? Porque o pai vem e protege, e ele segura. Esse filho não está sendo educado segundo a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que são as provações que nos forjam, ou seja, que nos fabricam, que nos faz sermos homens e mulheres de fé. Então, você tem que praticar a fé neles. Agora, para você praticar a fé neles, você precisa ter fé. Os filhos copiam o que a gente é e o que a gente faz. Então, pratique a fé neles. Quando tiver uma dificuldade, quando você perceber que ele está com dificuldade na escola e tudo, você pode ajudar, mas sempre falando, tenha fé, estude. Não, você vai vencer, vamos lá. Quem sabe alguma dificuldade ele não vai conseguir vencer, mas ele vai ter que passar por aquilo para ele aprender a depender de Deus. Note isso. Deixa eu te perguntar, meu amado pai, minha amada mãe, deixa eu te perguntar. Todas as vezes, todas as dificuldades que você enfrentou, você venceu todas?
Você lembra de algumas situações que você passa, fui derrotado nessa, mas eu não perdi a minha fé. Eu não perdi a minha fé. Eu vou continuar com o Senhor. Então, os seus filhos precisam seguir esse caminho. Pratique a fé neles. Não faça por eles aquilo que Deus quer que eles aprendam. Não faça por eles. Se você tem que agir como pai, você não pode fazer o papel do filho. O seu papel é do pai. Como nós erramos nisso, irmãos? Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, me entrega aqui que eu vou. Não, ele é que precisa fazer. Obviamente, irmãos, eu estou me referindo às coisas que são possíveis para ele fazer. Você tem um filho aí de 2 anos, 3 anos, você fala, eu estou com fome, sai na rua e vai comprar, dá teu jeito. Não, os irmãos estão entendendo. As coisas de acordo com a sua idade, de acordo com a sua capacidade. Então é bom que os filhos passem uma certa privação, sejam privados de alguma coisa. É bom para eles aprenderem, para eles darem valor àquilo que nós como pais estamos ensinando a eles. Deus quer que eles aprendam. Seja exemplo, como eu disse aqui, exemplo de fé, mas exemplo de caráter. Como que você vai brigar com seus filhos que vieram da rua e fizeram uma coisa de um mau caráter, se você não tem sido um caráter que ele possa ou que eles possam copiar? Seja exemplo de fidelidade, de aprender a buscar a Deus. Olha o que diz em Isaías 38, 19. Isaías 38, 19 diz assim, os vivos, só os vivos, é que podem te louvar e cantar como estou fazendo hoje. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. Os pais contam a tua fidelidade de Deus aos seus filhos. Irmãos, sabe por que muitas vezes nossos filhos são medrosos? Sabe por que muitas vezes nossos filhos desistem no primeiro obstáculo que encontram? É porque nós não aprendemos a passar para eles a fidelidade. E como é que nós não passamos? Quando nós mesmos não somos fiéis. Como é que você vai desejar que seu filho seja próspero, seja um bom engenheiro, um bom médico, um bom professor, um bom comerciante? Como? Se você não tem sido isso? Como é que você vai dizer para os seus filhos, para ele ser sempre fiel ao Senhor, para ele investir no reino de Deus, não só com a sua vida, mas, olha, aprenda, você precisa ofertar na casa do Senhor, você precisa dizimar na casa do Senhor, você precisa ter um coração abençoador para ajudar as pessoas que são pobres e que não têm o que comer. Como que você vai ensinar isso se você mesmo não faz? Se você é falho nesse aspecto? Ah, pastor, mas ele não sabe o que eu sou, mas Deus sabe. E quando você clamar a Deus pelo seu filho, ele fala, tem uma coisa aí que está entruncada, nós vamos ter que arrumar isso daí. Mostre como é importante obedecer a Deus. Olha Salmo 78, versículos 3 a 4. O que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram, não o ocultaremos à geração vindoura, as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Irmãos, você tem coisa para contar para os seus filhos? Você tem coisa para falar para os seus filhos? Você tem exemplos? Aqui está falando do povo, dizendo assim, nós não ocultaremos. Não ocultaremos. Nós vamos ensinar, vamos falar aquilo que os nossos pais vieram contando, nós vamos passar para os filhos, para mostrar para eles as gloriosas realizações do nosso Senhor. Como é que seu filho vai amar a Deus se você não conta como Deus foi bom com seu pai, com seu avô, contigo, tem sido contigo? Terceira coisa, eu queria que você anotasse, essa é tremenda. Como tem gente errando isso? Ou por ignorância, por não saber, não perceber, ou então porque faz de propósito, aí é pior. Porque esse item que eu vou falar agora, muitas pessoas
fazem porque querem primeiro, tipo, farinha pouca, meu pirão primeiro, não quero cuidar primeiro das suas coisas. Terceiro item é, não terceirize a educação deles. Eu estou dizendo, não transfira para outros a educação que você como pai e mãe tem que dar. Não pode fazer isso. O ministério foi dado a vocês, pais. Então, eu vou chamar ministério de pais. Não é ministério de babá. Não é ministério de tio. Ah, mas o tio não pode ensinar alguma coisa? Pode, mas a responsabilidade é sua. Ah, babá, mas eu trabalho o dia inteiro. Sim, não tem nenhum problema. As minhas filhas, quando pequenas, tinham uma secretária, uma ajudante que ficava, fazia muito bem, mas nós chegávamos de noite e conferíamos tudo, o que ela disse, como é que foi assim, como é que foi assado. E aí ela falava, olha, a sua filha hoje fez isso e isso, chamavam no canto, não pode fazer isso, porque o nosso ensinamento é esse, esse e esse. Tem muita gente transferindo, irmãos. Aquele ministério que é seu, você está passando para outro fazer. E isso Deus fica muito irritado, porque Ele deu a você, Ele escolheu a você. Quando Deus quis dar um ministério poderoso, quis dar e deu, ministério poderoso a Moisés, Ele disse, Moisés, eu vou te enviar para tirar o meu povo que está lá no Egito clamando. Está lá em Êxodo capítulo 3. Aí Moisés disse assim, não, eu não sei falar direito, chama o meu irmão Arão. E Deus falou assim, não, ele vai contigo, mas você vai fazer o que eu vou falar para você, e ele vai fazer o que você vai falar para ele. Nós às vezes queremos terceirizar aquilo que Deus nos deu. Por quê? Porque estamos acostumados às vezes a fazer isso. Na nossa vida, em vez de nós fazermos aquilo que nós temos que fazer, nós pedimos a outros para fazerem por nós, nós não temos coragem de fazer, mas com seus filhos não pode ser assim. Nós não podemos terceirizar a educação religiosa deles para a igreja, para a escola dominical. Não, nós ensinamos aqui na igreja, mas a responsabilidade é sua. E pior é quando nós ensinamos alguma coisa para os seus filhos, e seus filhos chegam em casa e dizem assim, pai, o senhor está fazendo errado, hein? Porque lá na igreja está ensinando assim, assado. Quando você fica quieto e diz assim, menos mal, não estou dizendo que está certo. Mas o pior é quando você nos confronta. E ele diz assim, não, mas o senhor disse isso, mas eu vejo o senhor fazendo assim, assim, assim. Está errado também, porque criança fala. Então, parece que a paz, tomara que não haja nenhum aqui na igreja Shalom. Eu acho que eu não conheço nenhum, em nome de Jesus, não quero ter esse pai aqui assim. A não ser que seja para eu ajudá-lo a sair dessa. Ai, graças a Deus, hoje é domingo. Que alívio, vou pegar meus filhos, empurrar lá na igreja infantil, lá na Shalom Kids, e vou me libertar deles de 9 até meio-dia, e depois eu vou torcer para chegar logo às 7 da noite, para empurrar eles novamente lá, e eles que resolvam lá com os meus filhos. E o pior é que nós não somos responsáveis não somos responsáveis por ensinar sozinhos a palavra de Deus. Nós vamos ensinar, mas senão a responsabilidade nossa, senão a Bíblia não falava lá no texto que nós abrimos dizendo, você vai ensinar com todo zelo, perseverança aos seus filhos, converse com eles sobre as Escrituras. Então, o pior é quando você quer que nós ensinemos caráter. E percebemos que ao ensinar o caráter, ele aprende um caráter que é o oposto do caráter dos pais. Aí é terrível. Isso não pode acontecer. O ministério é dado aos pais. Terceirizar a educação é ferir a Deus. Não se pode mudar o que Deus preparou. Se Deus preparou para você como pai educar os filhos dele, você não pode terceirizar. Não mude os planos de Deus. Não passe isso, não dê um bypass naquilo que Deus mandou você fazer. Agora, eles precisam te copiar. E eles vão te copiar. Você precisa gastar tempo com eles. Não é perder tempo, é gastar tempo, investir. Se você soubesse como é importante você investir em tempo, você faria isso. Aproveite esse tempo que você tem com sabedoria. Olha só, em Deuteronômio 6, eu já li, mas vou repetir o versículo 7.
tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Ensinará a palavra. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa. Você está lá sentado, descansando, ensina. Quando estiveres andando pelo caminho, indo passear, viajar, ensina. Ao te deitares e ao te levantares, ensina. Gaste esse tempo com eles. Aproveite esse tempo com sabedoria. Há coisas que nunca mais se repetirão. As coisas que seus filhos fizeram com 2 anos, com 5, talvez ele não faça mais com 4. E você perdeu essa oportunidade de formatar um caráter. Agora, uma coisa importante, queridos. Muita gente também erra nisso aqui. Qual é o seu ministério? Qual é o ministério? Pais. Qual é o meu ministério? Meu ministério é de pai, na minha casa. Qual é o meu ministério? O ministério é de mãe, na minha casa. Não transfira isso para outra coisa. Por exemplo, você não é irmão do seu filho e você não é só amigo do seu filho. Deixa eu te explicar isso direito. Não abra mão de ser pai para ser amigo. Não abra mão de ser pai e mãe para ser irmãozinho dele. Você pode ser um pai amigo. E amigo é aquele que mostra as coisas erradas ao amigo. Agora, tem gente que prefere trocar. Ah, meu filho é meu amigo. Aí ele fala tanta bobagem para o filho fala tanta bobagem na cara dele. O filho já não respeita. Eu conheci filho que bate no pai, bate na cara do pai, chama o pai de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque os amigos fazem isso com os outros amigos. Ah, eu tenho tanta liberdade que eu faço isso com você. Olha só, você cuidado. Porque se você ensinar o seu filho por este caminho, ele vai perder o respeito por você. Você pode ser um pai amigo, um pai irmão. Mas não troque. Deus não te deu o ministério de irmão do seu filho. Ele não te deu o ministério de amigo do seu filho. Ele te deu o ministério de pai, de mãe de seus filhos. Tem um escritor chamado Tim Hansel. E ele tem uma obra publicada. Ele diz que, normalmente, quando nós estamos com os filhos já estão ali com 2 anos e tudo, em média, de 35 anos você começa a ser pai, assim, não um pai de um bebê, né? 35 a 70 anos, ele fez uma média. E ele diz que de 35 a 70 anos, você tirando todas as coisas, todas as tarefas, trabalhar, almoçar, jantar, dormir, fazer suas coisas particulares, ele diz que sobra cerca de, pasmem meus irmãos, isso é estudo, cerca de 500 dias. Te sobra cerca de 500 dias. Em outras palavras, você tem de 35 anos a 70 anos, cerca de 500 dias para estar preocupado, ensinando, formatando o caráter de seus filhos. Então, o que você precisa fazer? Você precisa remir o tempo. Você precisa fazer esse tempo ser o mais precioso. Eu estava vendo, essa semana passada agora, um documentário numa televisão sobre Hitler, na época que ele esteve aí e fez aquelas atrocidades todas. Eu não vou aqui levantar a bandeira e dizer que Hitler é bom ou ruim, não é esse o caso, você vai entender. Então ele queria formar uma juventude, mas como é que ele poderia trazer a juventude para ele? E ele começou a descobrir o seguinte: ele começou a chamar e escutar aqueles jovens, aqueles adolescentes, e ele percebeu que os pais não valorizavam seus filhos. Aí ele percebeu que os pais não eram presentes. Então, é documentário, isso é história. Aí ele percebeu que os pais não trabalhavam as qualidades que os filhos tinham. Os filhos tinham as qualidades, os pais nem ligavam, debochavam, ou o filho queria contar uma coisa, o pai nem estava aí, não tinha tempo. Depois você fala para sua mãe, fala para o seu tio. Ah, depois você me conta, meu filho, estou muito ocupado. Quando ele percebeu isso, o que ele fez? Isso é história, irmãos. Ele formou a juventude hitlerista. E o que ele fez? Ele levou todos para um acampamento de férias. E levava tanto tempo, dizia assim: aqui vocês podem tudo. Os jovens ficaram maravilhados. Esse homem é o melhor homem do mundo. Eles nadavam, tinham liberdade de brincar, nadar, ninguém mexia com eles. Mas, além disso, Hitler começou a falar para eles: vocês são isso de bom, vocês têm caráter, você é isso, você é bom naquilo. E eles começaram a crescer. Poxa, em casa eu não tenho quem fale isso comigo. Eu vou repetir, irmãos, isso é história. O que o diabo faz com os nossos filhos? Quando nós não somos presentes, os nossos filhos são uma catástrofe. Porque há um vazio
que ninguém pode ocupar, a não ser você, que é o quê? O vazio de pai. Se Deus te deu o ministério de pai, o inimigo percebe que você não está sendo pai, que você não está cumprindo o que Deus falou, não está estudando a Bíblia, não está orando com Ele, não está exercitando a fé dos seus filhos, ensinando a obediência, ensinando a eles que Deus é bom, que Deus é amor, que acima de tudo está Deus. Se você não ensina, alguém vai pegá-los, não para ser pais, porque esse ministério é seu, mas ele vai tentar suprir isso da maneira pior possível. Por isso que muitos filhos, não tendo como conversar com os pais em casa, não tendo a atenção dos pais, o ensinamento, a correção. A Bíblia diz, inclusive, para corrigir com vara, porque só faz isso quem ama. Não é arrebentar o filho, não é isso. Eu não estou aqui fazendo apologia a bater com vara. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Em Provérbios diz. Ele não vai ser, esse que pegou o seu filho, não vai ser o pai, porque o ministério é teu. Mas ele vai tentar suprir de todas as formas aquele vácuo, aquele buraco que está no coração dos seus filhos. Aí ele, muitas vezes, ele entrega uma droga, ele entrega sexo antes do casamento, ele entrega orgias, ele entrega desobediência, ele começa a exacerbar na vida do filho aquilo de errado, mas só para o filho se sentir o campeão. O nosso inimigo é assim. Nosso inimigo está dando voltas como faz um leão quando quer pegar a caça, procurando para tragar os seus filhos. Gaste o tempo que for necessário com seu filho. E aí você vai ver que no fim você não vai chorar por aquele tempo que você não deu aos seus filhos. Quarto e penúltimo, filhos são presentes de Deus. Olha que diz em Salmo 127, versículo 3. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Meu amado. Quando você ganha um presente, você desdenha? Ah, sim, eu ganhei um presente ruim e não gostei. Sim, isso é porque era um presente ruim. Mas o teu filho é um presente ruim? Eu fico impressionado como tem mães, eu conheço, nesses meus anos de ministério, que oram para ter um filho. Aí quando o filho nasce, tudo quanto é problema é o filho. Ele começa a desdenhar. É a mesma coisa que eu ganho um sapato bonito, do jeito que talvez eu imaginasse que devia ser, aí calço o sapato, ai que droga que eu estou de sapato, ai esse sapato, eu queria andar descalço, por que eu tenho que estar de sapato? Eu ganho um relógio bonito, ai mas esse negócio no meu pulso me apertando. Há pais que murmuram o tempo todo, como se os filhos não fossem presentes. É um presente de Deus, é herança do Senhor. Ele diz, o fruto do vosso ventre é presente de Deus. Deus te deu alguma coisa, ou pensa em dar, ou você acha que Deus é tão ruim que te deu uma coisa? Se você pedir pão, Ele vai te dar uma cobra? A Bíblia diz. Vai te dar uma serpente? Deus te dá infinitamente mais do que você pensa, do que você merece, do que você imagina. Então, não se desdenha dos presentes. Nós daremos, a Bíblia diz que nós daremos contas a Deus de tudo que Ele nos dá, de tudo que Ele coloca na sua mão. E você acha que Ele não vai pedir contas dos seus filhos? Você lembra de Eli e seus filhos? Hofni e Finéias? Eli parece que meio que desistiu de educar os filhos. Deixou eles fazerem, eles faziam tudo errado. Na hora de oferecer os sacrifícios, eles zombavam, faziam as coisas, e o pai avisava ao pai, meu filho, não faz isso, está errado, meu filho. Então, ele não teve aquela energia que o Deus esperasse que tivesse. Sabe o que aconteceu? Os 2 filhos morreram na guerra. E depois, Eli, quando soube da morte dos filhos, ele cai de uma cadeira, ele já era obeso e tudo, quebra o pescoço e morre. E a Bíblia diz que Deus acabou com a geração deles ali. Mas
é importante você lembrar, os filhos erraram, o pai vai pagar? Os filhos pecaram, os pais é que pagam o pecado dos filhos? Não, não estou dizendo disso. Eu estou dizendo da conta que nós temos que dar a Deus, quando Deus entrega os nossos filhos para fazer um ministério, para servir de ministério, e nós não cumprimos, Deus vai te pedir conta disso. E por fim, filhos não podem ser estorvos para os pais. É mais ou menos sequência desse item 4, que aqui diz: você ganha um presente e desdenha do presente. Mas não pode ser estorvo em nada, principalmente acerca do reino, das coisas do reino. Quem age assim não entende a missão. Como é que Deus vai te dar os filhos para você não trazer para a igreja, para não ensinar para a igreja? Basta o seu filho dizer: mamãe, não quero ir à igreja, papai, não vai não, meu filho. Mas às vezes nem seus filhos fazem isso, às vezes seus filhos querem vir à igreja e você diz: hoje o papai está cansado, a mamãe está cansada. Mas Deus diz assim: você vai ensiná-los, você vai ensinar com todo zelo, seja zeloso pelos seus filhos. E você está sendo negativo, você está errando nesse ponto. Os filhos não podem ser estorvos para nós. Quantas vezes, amados irmãos, deixam de fazer o trabalho de Deus? Pastor, você tem que entender, né? Eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos. Que bom que você tem 3 filhos. Tem gente aí que está querendo engravidar e não consegue. E agora você vai dizer que o problema é dos seus filhos? O problema é seu, meu irmão, porque você não aprendeu desde cedo a levar o seu filho para a igreja, a ensinar a palavra a ele, e agora ele não quer. Você, quando quer farinha pouca, seu pirão primeiro, você coloca ele diante de uma televisão, do joguinho, você não sabe, você não conhece o teu filho. Você não sabe quais são as qualidades que o seu filho tem. O que ele está fazendo na escola, você não conhece. Você delegou isso para outros fazerem. E agora você sente que é um estorvo. Ah, meu Deus, eu não aguento meu filho. Puxa vida, ninguém merece. Ninguém merece, meu irmão. Deus achou que você merecia e você vem dizer: ninguém merece. Filhos não podem ser estorvos. Quem age assim não entende a missão. Não podemos ter filhos prediletos, irmãos. Os filhos, como nós formamos o corpo de Cristo. Eu prefiro a mão. Eu não gosto do braço. Não, o braço eu não gosto, eu gosto da mão. Como é que você vai ter filho predileto? Isso dá uma confusão na vida que você não pode imaginar. Você não pode imaginar. Não tenha predileção. Mas eu gosto. Não, é porque você não entendeu que um filho que você não gosta, ele tem umas características que o outro não tem. E o outro que você gosta tem características que aquele não tem. Você precisa entender e não coloque a sua predileção, senão você está dizendo: esse que Deus me deu não presta, esse aqui que Deus me deu presta. Deus, o senhor errou na mão nesse aqui, hein? Porque esse aqui, meu Pai do céu, esse não serve para nada. Em Efésios 6, versículo 4, diz uma outra coisa que nós não podemos fazer. Pais, não irritem seus filhos. Não irritem seus filhos. Diz assim: vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Sabe o que é irritar o filho? É espezinhar. Às vezes você vai dizer assim: pai, eu posso fazer assim? Não vai fazer não. Aí a mãe disse assim no cantinho: meu filho, deixa ele fazer. Não, ele vai fazer. Eu só vou fingir que ele não vai, eu vou deixar ele, que eu vou espezinhar ele. Aí o filho fica a semana toda, vamos supor, uma festa que ele queria ir, você o tempo todo dizendo: não vai não. Papai, eu quero ir na festa, meus amigos vão, não vai não. A filha diz: pai, mas é uma festa de 15 anos, eu queria tanto estar lá, as meninas vão debutar, eu tenho 15 anos. Ele diz: não vai, já disse que não vai, não vai. E vira para a mãe e diz: fica quieto que ela vai. Aí na véspera você diz para eles assim: olha, pode ir, o papai vai deixar. Aí eles vão dizer: poxa pai, mas o melhor da festa era o que antecedia a festa. Eu curti,
eu falar com os meus colegas, eu ir lá, experimentar roupa, imaginar, sonhar, acordar, sonhar, dormir, acordar. Agora, na véspera, você vem dizer que eu posso, perdi todo o encanto. Isso chama-se fazer maldade, picardia. A Bíblia diz, não faça isso com seus filhos. Meu irmão e minha irmã, se você prestou atenção nessa mensagem, eu quero te dizer, por final, se você fizer tudo isso que a Bíblia nos ensinou nessa palavra de hoje, seus filhos serão filhos obedientes. Você não vai precisar fazer muita força. Qual filho que não vai querer ter um pai que observa todos esses pontos? Ele não vai procurar ninguém na rua, porque ele tem dentro de casa aquele pai que oferece tudo e fala tudo, conversa tudo. E em todos os momentos o pai está presente, o pai ensina ele a ter fé, o pai ensina a Bíblia, mostra que Deus é poderoso, o pai mostra, olha o que Deus fez na minha vida. Então, além deles serem obedientes, você não vai precisar de citar um versículo para ele, porque ele vai ter no coração. Sabe qual é o versículo? Honra o teu pai e a tua mãe. Se você fizer o papel de pai, os filhos vão fazer o papel de filho. Isso é Bíblia. Você não vai precisar de gastar tempo e gritar com ele, olha, me obedecem, me respeitem, menino, você sabe quem eu sou? Se ele não sabe quem você é, porque você nunca mostrou o que é. Pai não é uma pessoa que bate, que agride, que grita alto. Pai é aquela pessoa que produz num filho um outro pai que ele vai ser depois. Esse menino vai crescer e quando ele se casar, ele vai sair de casa e ele vai fazer com seus filhos aquilo que ele aprendeu com seu pai. Quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus, orar pela sua família. Eu quero pedir agora a você que está aí na sala com a sua família. Vocês estão em família, não tem problema, então vocês ficarem todos pertinhos. Eu quero orar pelos pais, mas também pelos filhos. Quero orar pela sua família. E você vai fazer um compromisso com Deus. Se você não anotou esses itens, você vai ouvir a mensagem de novo. Passa ela 2, 3 vezes para os seus filhos. Anota esses itens e faça isso. E eu duvido que a sua casa não será uma casa abençoada. Será. Você terá filhos obedientes. Filhos que têm orgulho dos pais. Filhos que vão dizer, quando eu casar, eu quero ter um casamento igual ao meu pai e minha mãe. Filhos que vão honrar os pais e vão tratar de você até você ser bem velhinho. E eles vão estar ali tratando de você. Quero orar. Vamos orar? Família, está toda reunida aí? Todo mundo aí? Pronto? Amém? Pai, em nome de Jesus, eu estou agora pedindo a tua bênção para essa família. Cada família, para todas as famílias, mas eu agora estou entrando em cada lar, pela fé, pelo Espírito, estou entrando, família por família, e dizendo, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha falado ao coração dos teus filhos essa mensagem, que jamais nos desanimemos, que jamais voltemos atrás, e que entendamos que o Senhor nos deu uma missão, a maior missão de todas, como família, é sermos pais dos nossos filhos. As outras missões, Pai, virão automaticamente. Tira todo o pecado do meio de cada família. Honra cada filho, cada pai. Faça com que o pai e a mãe tenham tempo para ensinar a tua palavra, ensinar momentos de fé e de adoração aos seus filhos. E que essa família nunca seja alcançada, e não vai ser, porque a Bíblia garante, nunca seja alcançada por Satanás. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus. Bom, a mensagem acabou, mas eu quero agora orar pelos aniversariantes da semana, de domingo para cá, aniversariantes de casamento, aniversariantes de nascimento. E também eu quero consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Você vai trazer ao altar do Senhor. Escolha aí dentro da sua casa onde vai ser o altar. Você vai pegar a sua carteira e vai se levar o dinheiro e colocar ali, nós vamos estar orando. Aí depois, ou você deposita no banco, ou você traz aqui na igreja, que as pessoas estão aqui para fazer isso. Se você fizer isso, você está sendo fiel. Olha, não é porque nós estamos com a porta fechada que a igreja não precisa das ofertas, não precisa dos dízimos. A igreja continua com o seu projeto de missões, de obras, de serviços, gastando o que precisa gastar, mas isso é o de menos. O mais importante é que Deus não te deu liberdade assim, já que está em pandemia, você não precisa dizimar. Eu vou estar
como o banco está fazendo. Você não precisa pagar a prestação. Isso é do Senhor, pertence ao Senhor. Amém? Então quero orar por vocês. Deus, em primeiro lugar, quero abençoar todas as pessoas que aniversariaram essa semana. Quero abençoar aqueles que fizeram aniversário de casamento. Que a vida deles seja uma vida que foi planejada por Ti, mas que seja cumprida pelo Teu propósito, Senhor. Uma vida abençoada, uma vida próspera, para que eles sejam prósperos e passem prosperidade para os seus filhos. Pai, agora nós consagramos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em nome de Jesus, consagramos. Todos os servos, aqueles que estão desempregados agora, Senhor, olha para eles e não deixa faltar nada. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão passando alguma dificuldade, enfermidade, cura-os em nome de Jesus. Mas, Senhor, honra aqueles, principalmente aqueles que têm sido zelosos e fiéis à Tua obra, com as ofertas, com os dízimos, que nunca lhes falte, Senhor. E aqueles que não estão porque estão desempregados, Senhor, proporciona para que eles tenham para investir no Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, até o próximo domingo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe.